Pessoal do segundo ano, tudo bom? Bom dia. Aula 35, galera. Ela continua aqui na página 104. Eu voltei à página 103, tá? A gente tem essas duas informações como as mais importantes. E eu tinha deixado como tarefa o seguinte. Na página agora, olha, 104, o 3 e o 4. Então eu vou voltar com essa correção, tá? Porque é de suma importância que todo mundo consiga fazer esse tipo de exercício. É um passo extra aí na, no desenvolvimento de física de vocês, tá? Começam as questões um pouco mais elaboradas, mas eu tenho certeza que vocês vão perceber os pontos mais fáceis, os mais difíceis e vão conseguir entender. Já volto. Então, voltando com os pontos principais aqui, as equações. Como são as forças que agem na partícula C, eu chamei de FA e FB. E ambas são repulsivas, porque as cargas A e B, assim como a carga C, são positivas. O que a gente vê aqui? Constante da eletrostática, carga de A, carga de C e a distância de A até C ao quadrado. E na de baixo, o QA foi trocado por QB e a distância é a distância BC. Agora voltando com os valores. E prosseguindo, coloquei aqui em azul. Claro que 1 microcoulomb 10 a menos 6 eu não preciso pôr 1 vezes 10 a menos 6. Ponho direto 10 a menos 6. Agora os cálculos, eu vou ter que o FA é quanto? Ó, 3 ao quadrado 9 eu cancelo com esse 9 aqui. Então, ó, esse valor foi embora com esse. E ficamos com 3 vezes 10 a menos 3 newtons. Que é 3, tá, pessoal? Porque é menos 12 mais 9, menos 3. E o FB é 9 vezes 10 a menos 3. Então FB é maior. E a soma dos dois, então a força resultante vai ser 3, 10 a menos 3, mais 9, 10 a menos 3. Percebam que o expoente está igual, então eu mantenho 10 a menos 3 e somo 3 com 9. Tenho 12 newtons, que já seria aceito como resposta. E na notação científica padrão, 1,2, 10 a menos 2 newtons, porque aí esse número tem que ser menor do que 10. A questão 4 eu já tinha passado um pormenor, que seria em determinado ponto da conta ser necessário tirar a raiz quadrada. Então vou substituir. Então o ponto é exatamente o seguinte. Ó, de acordo com a figura que eu havia passado na aula passada, o x aqui é a distância do A até a carga Qzinho. Então tem força aplicada pela A e pela B. Claro, do jeito que eu pus aqui, o Qzinho é negativo. Mas para módulo de força, então eu deixo o módulo aqui só no Qzinho, tá? Módulo de força é positivo. O QA e o QB já são positivos. Mas olha o que aparece dos dois lados. Aparece o K, que eu posso cancelar com esse. E aparece o Qzinho, então não depende do valor de Qzinho. Ficaram QA e X. E aqui também QB e X. Aí eles vêm aqui para a raiz. Então virão assim, ó, QA
x quadrado. E 6 menos x e em cima QB. Só que o QA e QB são valores que eu consigo tirar a raiz. Ó. O QA é 4. Então, em vez de QA, eu podia ter posto 4 aqui. Em vez de QB, eu podia ter posto 1. E eu nem preciso converter, porque os dois estão em microcoulombs. Eu não quero mais saber o valor da força. Eu sei que no equilíbrio elas são iguais. Então, prosseguindo. Raiz quadrada de 4, 2. A raiz quadrada de x ao quadrado, x. A raiz quadrada de 1, 1. E a raiz quadrada de 6 menos x ao quadrado é 6 menos x. Tá vendo que não precisava então fazer quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, e mais o quadrado do segundo? Tem que trabalhar desse jeito. Então é uma forma padrão também que aparece nesses exercícios de equilíbrio. E aí você vai ter duas, vamos começar com esse, ó, x, então essa diagonal, igual a 12 menos 2x. Olha, 12 menos 2x. Então 3x é 12. Dá para fazer aqui. 3x igual a 12. X é 12 dividido por 3. X é igual a 4 metros. Então assim, para que vocês vejam, eu vim daqui para cá. É isso, pessoal. E agora sim eu começo com a aula 35, que é a continuação dos exercícios. Prosseguindo na página 104, o exercício 5 é 4 cargas positivas. Aqui ele fala cargas quesinho, então tem que ser o mesmo sinal, ou positivo ou negativo. E a distância entre elas é L, então aqui é L. Não entre todas, porque pela diagonal não é L. Aqui é L, aqui é L. Mas quais são as forças que atuam? Ó, se eu chamo de A, B, C e D. Vamos avaliar as forças que atuam em D. Aqui tem uma distância também, de D para A, de C para B. E essa daqui é maior do que L. A empurra D? Sim. C empurra D? Sim. B empurra D? Sim. Então, qual que é a tendência do movimento? Essas duas forças, a horizontal e a vertical, têm mesma intensidade, já que o módulo da carga é o mesmo e a distância é a mesma. Já essa força inclinada, ela é menor, porque essa distância aqui, a diagonal, ela é maior. Mas a soma das três dá o quê? Vou deixar em pontilhado. Ó. A tendência desse movimento é esse pontilhado. E desse? Por simetria também. Esse daqui também, por simetria. Então a tendência é abrir o quadrado. Então permanecer um quadrado e o lado vai aumentando. Só fica nessa configuração se elas estiverem presas. A B determina o valor da resultante das forças elétricas que atuam em cada bolinha. Então é na situação do item A. Eu vou pegar essa esfera como exemplo, porque para as outras é a mesma coisa. Tem lá a esfera D. Essa força para baixo eu estou chamando de FB. A força para o lado, quem que aplicou? Foi a AC. Então FC. Então FB, FC. E aqui estará FA. Quais que eu vou usar o teorema de Pitágoras para somar? FB e FC. E por último eu vou somar com FA. Porque a resultante FB-FC
cai também em cima de FA, pela simetria. Em módulo, FB é igual a FC. Então vamos ao cálculo. Então FB e FC elas serão substituídas por essa azul aqui, que eu estou chamando de FBC. Então uma resultante parcial, FBC. Eu vou pôr isso daqui em outro papel. E depois eu faço a soma de FBC com FA. Já que FBC ao quadrado vai ser FB ao quadrado mais FC ao quadrado. Só que esses dois têm o mesmo valor, pela simetria. Então percebam como eu vou proceder. Eu vou lentamente aqui para que vocês peguem. Então, FB tem essa forma. FB depende dessa distância L e depende do valor das duas cargas, que no caso são todas cargas Qzinho. Só que nesse ponto, olha como era Pitágoras, B e C, então depende dessa força e dessa força. Só que elas são iguais, porque continua a mesma distância. Isso vai nos ajudar. Estou elevando ao quadrado. Então aqui eu tenho ele ao quadrado mais ele ao quadrado. É o mesmo que duas vezes ele ao quadrado, o FB ao quadrado. É a aplicação do teorema de Pitágoras, certo? E quem é o FB ao quadrado? É essa expressão ao quadrado. E se eu tirar a raiz? Quem é FBC? É essa expressão vezes a raiz de 2. Porque o 2 aqui, ó, vou tirar a raiz quadrada de todo mundo. Então é K, Qzinho, L ao quadrado. Esse quadrado já estava, hein? Não é por conta desse. Claro que Qzinho ao quadrado eu podia ter escrito Qzinho vezes Qzinho como Qzinho ao quadrado. Bom, fica para a próxima linha. Então, ó, FBC é K, Qzinho ao quadrado sobre L ao quadrado, raiz de 2. E o FA? O FA depende de uma diagonal. Vamos lá, olhando a figura de novo. Essa diagonal aqui, chamá-la de X. Então eu tenho essa situação, ó, L, L e aqui eu tenho X. Então o que é X comparado a L? Precisa de um teorema de Pitágoras. Então vamos lá. Olha o tipo de simetria aparecendo de novo aqui, pessoal. L ao quadrado, L ao quadrado. Então é duas vezes o L ao quadrado. Vamos melhorar esse foco. Bom, então prosseguindo. Duas vezes L ao quadrado. Esse é o x ao quadrado. E quem que é o x então? L raiz de 2. Embora convenha usar esse aqui, porque na lei de Coulomb já está ao quadrado. Então vamos lá, aqui do lado. FA é K, Qzinho, é a do ponto A e a do ponto D, sobre x ao quadrado, é a diagonal. Então FA igual a K, que é ao quadrado, e o x ao quadrado é 2L ao quadrado. Então vai ter que fazer a soma de FA com FBC. Olha, a força resultante na partícula D. Ela é quanto? Ela é FBC mais FA.
Lembra o passo? O FBC já substituiu a força B e a força C. Ele sozinho substitui essas duas. Então é kq² raiz de 2 sobre L ao quadrado. E a outra, a FA, é kq² sobre 2L ao quadrado. Então qual que é a parte comum? kq² e L ao quadrado. FD kq² L², ver se ficou visível, é kq² L², aqui é L. Aí abre parênteses, raiz de 2 mais meio, porque o 2 aqui ficou na parte de baixo. Raiz de 2 mais meio. Tudo isso, pessoal, exercício chamado de exercício literal. Ainda vem o item C. Sendo m a massa de cada bolinha, determine a aceleração. Então, o que é a força resultante? Que no caso é Fd. É massa vezes aceleração. Isso daqui é qual lei? Segunda lei de Newton. O Fd, aquela expressão toda, vai dividir por m. Então, a aceleração é essa expressão toda dividida por m. Então, k, que é o quadrado, m vezes L ao quadrado, raiz de 2 mais meio. E ainda vem um item D, que é o seguinte: se você colocar no centro do quadrado uma carga Qzão aqui, no caso teria que ser negativa, ela atrairia as 4 cargas positivas. E onde que ela estaria? Em que distância? L raiz de 2 sobre 2. É igualar as cargas. Então você teria... Tá lá a carga D. Aí aqui você coloca Qzão, que está no centro do quadrado, que a gente sabe que é negativo para poder atrair. Essa distância é a metade da diagonal. Então essa distância é L raiz de 2 sobre 2. E o que precisa acontecer? Essa nova força ela deve anular aquela resultante. Então havia uma resultante para fora, que era Fd. Ela tem que ser cancelada com uma outra força aqui, que a gente pode chamar de Fq. Como a gente já fez exercício em que igualou as forças, esse eu não vou prosseguir, tá? Já pus aqui a distância e o passo é igualar Fq a Fd. Vai ser um exercício literal, um pouco pesado. A gente tem dois mais interessantes para fazer, que são o 6 e o 7. Olha como que esse exercício é, pessoal. Triângulo equilátero. Aqui você tem 100 microcoulombs, aqui menos 100 microcoulombs. E aí é colocada uma carga negativa aqui. O que vai acontecer com essa carga nesse ponto? Ela vai ser repelida por essa carga e ao mesmo tempo vai ser atraída por essa. Então, se no ponto P eu venho e coloco uma carga negativa, ó, repulsão, porque aqui a carga é negativa, e atração, porque aqui a carga é positiva. E a soma desses dois vetores, você pode trazer esse vetor para essa ponta, você descobre que aparece um novo vetor aqui. Então esse azul é o que substitui os dois vermelhos. Tá? Ele é a força resultante.
E tem mais. Esses três vetores têm o mesmo tamanho. Porque quando você vem com esse vetor e encaixa ele aqui, ó, os ângulos são quanto? Todos de 60 graus. Então o vetor azul tem o mesmo valor dos vetores em vermelho. Ah, isso podia acontecer? Claro, não precisa ser Pitágoras, não são 90 graus. Então basta calcular um desses vetores em vermelho, vai ser o mesmo valor do vetor em azul. Então aqui está explorando a questão da simetria. Então de propósito eu vou usar a mesma cor. K, Qzão, então Qzão pode ser esse aqui, ó, 100 microcoulombs. 100 é 10 ao quadrado, micro é 10 a menos 6, então 10 a menos 4. E a carga Qzinho é menos 1 microcoulomb, só que aqui ela vai em módulo, então é 10 a menos 6. E a distância? Está dizendo que o triângulo tem lado 3 metros, então aqui é 3 ao quadrado. Força resultante 1 vezes 10 a menos 1 newtons. E a massa está no enunciado, 1 grama. Então é 10 elevado a menos 3 quilogramas. E é perguntado a aceleração. Para onde que é essa aceleração? Também é horizontal e para a esquerda. Tem que ser para onde aponta a força resultante. Leis de Newton, no caso a segunda. Então, o que é a força resultante? Massa vezes aceleração. A aceleração é a força resultante sobre a massa. Então é 10 a menos 1 sobre 10 a menos 3. Que dá o que isso? Menos 1 menos menos 3. 3 menos 1, 2. 10 ao quadrado é o mesmo que 100. Então 100 metros por segundo quadrado. Então um pouco mais longa essa aula, galera, mas necessário. Porque tem a questão vetorial. E a 7, dar uma resumida nela. De certa forma o exercício anterior ajuda, porque olha, as cargas em A e B 100 microcoulombs e a carga em C menos 1 microcoulomb. Só que agora as duas aqui são positivas e aqui vai ser uma negativa. Vai ser atraída essa de baixo por ambas, pela A e pela B. E o que vai acontecer é que a soma dos vetores em vermelho, que eu posso chamar de FA, FB, eles darão uma força aqui que eu vou chamar de FE, de força elétrica. Que vai equilibrar qual? O peso. O peso vai ser equilibrado pela força elétrica. Olha, um pouco mais rigoroso, eu fiz o desenho e não mostrei, mas vamos lá. É o exercício 7. Então FA, FB. Quem que é FE? A que substitui FA e FB. E FE equilibra com P. Agora, FA e FB eles têm componentes que vão em sentidos opostos na horizontal, mas em sentidos iguais onde? Na vertical. Então os dois são para cima. Então o FE aqui, ele é a soma de quais partes? O FA no eixo Y e o FB no eixo Y, que são iguais. Eles são iguais pela questão da simetria, mesmo valor de carga, mesma distância. Os dois vetores em azul eles são componentes então do FB e do FA. Se eu coloco esse vermelho aqui, o FB, e esse azul, tem que levar em conta a questão do ângulo. Temos 1,5 m e aqui temos 3 metros. Então, ó, uma hipotenusa e um cateto. Aqui são 30 graus. Cateto oposto sendo a metade, ó, 30 graus,
o seno vale meio. E nesse triângulo menor, a mesma coisa. Se aqui são 30 graus, aqui também. Então aqui, esse azul é o FBY. E aqui do lado tem o FAY, que tem o mesmo valor. E a soma deles é o FE. Mas o que é o FBY? É o FB seno de 30, que é meio. Aí o FAY é o FA vezes meio também. Só que o FB é igual a FA. E a força elétrica? Seria a soma do FBY mais o FAY. E aqui então, FBY, aliás, FB vezes meio, eu tenho ele aqui duas vezes. Então isso é FB vezes meio, mais FB vezes meio. E quanto que é isso? É o próprio FB. Então rodou um pouco para depois voltar na situação em que vale o mesmo que calcular uma força elétrica só. São casos escolhidos assim, não era obrigatoriedade. Por isso que tem que conhecer o processo. E a força elétrica está equilibrando o peso. O que ele está querendo? A massa do corpo? Então, o peso tem que ser igual à força elétrica no equilíbrio. Só que o Fe é o próprio FB. Peso é massa vezes gravidade. E a força elétrica, que é o FB? Ela depende de K, carga de B, carga quesínio. Qual delas que vai em módulo é a carga... essa daqui. As cargas em B e A que eram quesínio. Bem a rigor seria quesínio B. E a distância é 3 metros. Então aqui D ao quadrado. E agora valores e conta, porque já terminou. Então, aproveitando cálculos que nós já havíamos feito, esse cálculo está aqui. E ele é 1 vezes 10 a menos 1 newton. Então ficou 10 a menos 1 dividido por 10, que é esse aqui. Essa é a massa. Então é 10 a menos 2 quilogramas. É o mesmo que 10 gramas. Ele pede em gramas? Não. Determine a massa. Deixamos em quilogramas mesmo. Então eu deixei a aula 35 sem tarefa, tá? Porque a questão vetorial vai continuar aqui na aula 36, a do campo elétrico. Já foi uma aula aí de quase 29 minutos. Eu espero que ela seja uma referência para vocês, que vocês a procurem quando estiverem trabalhando com as grandezas vetoriais, força elétrica e campo elétrico. Tá bom? Até logo.